Fala galerinha, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai ver de novo um react aqui da Márcia, da Mônica, que ela fala do mapa astral do Guimê. Como eu já falei para vocês, né, gente, eu tenho as minhas ressalvas, mas porém ela é uma das pessoas que faz esse trabalho. Isso é muito interessante para nós aqui no sentido de explorar um pouco essa temática, essa brincadeira aqui que a gente faz entre astrologia e Big Brother Brasil. Vou ver o que ela vai falar aqui, eu não assisti, a gente vai assistir juntos e depois eu vou abrir o Personari, que o Personari fez uma apuração interessante também, sem colocar a hora, né? A gente sabe que sem a hora a gente não consegue o ascendente, sem o ascendente a gente não consegue a casa 1, sem a casa 1 exata, no lugar exato que ela precisa estar para nós, a gente não consegue posicionar em qual casa está cada astro. Então, a gente pode lidar com as ferramentas que a gente tem. Vamos lá, vamos ver o que ela falou sobre o Guimê. Espero que não seja muito alto aí, vamos ver. Deve estar bom o volume aí, vamos ver. Baixar um pouquinho. Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar com você, uma honra. Tá bom Fico agora, realmente né? muito feliz. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu gostei, é bom porque isso dá engajamento também aqui para nós no canal. Escreve um comentário e uma coisa que nós fizemos que está dando muito certo é o anjo membro ou membro anjo. Então, no primeiro domingo e no último domingo de cada mês, eu faço uma personalizada com bastante família espiritualista. Vocês pediram e eu fiz o mapa do MC Guimê, nascido em 10 de novembro de 92, Escorpião, ele é um cantor e compositor. Ele é casado com a cantora Lesha. Então, felicidades aí ao casal. Eu odeio isso. isso. Então, portanto, por exemplo, a numerologia dele, olha que bacana. 10 de novembro de 92, se você fizer a soma, dá 2013. 3, 1, 4, 5, 6. Vou passar, tá, gente? Vou passar porque isso não interessa pra gente. Dele deu 6. Hoje eu dei uma aula de tarô. Um aquário, que é um grau de... vai ter uma relevância num grau 18, dizendo que ele vai ter uma relevância. Vamos lá. Ele nasceu para fazer isso. Eu gosto muito dele aqui, ó. Eu tenho um escorpião num grau 18, dizendo que ele vai ter uma relevância financeira importante. Um aquário, que é um grau de... Só salientar isso, tá? Ela estuda os graus. Então, por exemplo, se o Sol está no grau 1, 2, 3, 4 até o 30, ela tem algo para dizer especificamente dos graus. Isso é bem interessante, é um estudo bem legal. Eu acho que vale a pena você, aí, estudante de astrologia, pesquisar. Legal. Ele com empreendimentos e empresa. Só que, infelizmente, na questão financeira, o MC ele tem um Capricórnio que dá uma consideração que ele iria ganhar. Vou até abrir aqui, porque eu já sei que não vai ser o lado que a gente quer. O que é o Virgem? É a mulher desnuda. Ou seja, o que ele ganhar, a receita vai pegar. Então, por conta de processos e tudo mais. Infelizmente, não sei por que, também no mapa dele dá risco até de ser preso. Não por conta das questões patrimoniais. Algum outro problema. O pouco que eu vi dele na internet, eu acho ele muito tranquilo. Não sei por que poderia acontecer alguma coisa dessa natureza. Aparece uma certa desestrutura familiar. Eu tenho ele crescendo e subindo. Nossa, esse rapaz... Você lembra o ano que ele fez sucesso, filho? Tem uns 10 anos, né? Foi ele que começou com toda essa loucura dos MCs, né? Ele tem, por exemplo, ele tem um grau de eventos, ele tem uma família talvez não tão estabilizada, ele pode ter um problema grave. Será que ele gosta de jogar futebol? Porque tem um grau aqui, gente, que quando aparece, o grau 15, ele me dá problemas de bacia, joelho, tendões, então ele pode ter algum problema dessa natureza. E sim, por algum motivo, de repente ele pode explodir, agredir alguém, inclusive da reclusão do MC Guimê. Ele é bacana, mas eu acho que é muita pressão para um rapaz que começou praticamente do nada, cresceu e a gente pode ter problemas dessa natureza. Ele tem o Sol na casa 10, eu sempre digo que quem tem Sol na casa 10 é uma pessoa que vai ter relevância, ou seja, ela vai ser famosa e conhecida. Plutão também na 10, né? Uma Lilith ascendente... Gente, de tudo que eu vi aqui do vídeo, o que mais é relevante para mim do que ela falou é o Sol na 10 e Plutão na 10.
Por quê? Porque o Sol na 10, a casa 10 é a casa do trabalho, uma casa profissional, uma casa de talentos também, uma casa que um aspecto ali a gente tem um aspecto muito interessante na casa 10, que é a casa mais alta, e tem um posicionamento do meio do céu, que é na casa 10, que é o ponto mais alto do mapa, que seria como se fosse uma conexão que a gente tem, né, divina, para o que a gente veio fazer aqui, nossa vocação, nosso sentido de estar aqui, e muitas vezes profissional, de fama e de carreira também. Isso para mim é muito interessante, né? Não é à toa que o Guimê é uma figura pública, né? Ele é um personagem, um participante do camarote. Isso para mim é bem legal, isso é interessante, e é legal saber e entender que esse Sol na 10 está em Escorpião, né? Então não é um cara que se mostra tanto. Ele fala que está no game e tal, mas ele também não se posiciona tanto assim, não fala tanto das intimidades dele, né? Eu vi num momento ali numa festa ele chorando por conta de uma música e tal, mas ele já volta também, então ele é um cara muito armado. Isso é uma coisa que a gente pode perceber. Mas o que me interessa na leitura da Mônica é que ela vá para esses aspectos, né? Por isso que eu vou passando também aí, se vocês quiserem, vão no canal dela lá, sigam ela. Inclusive ela tem vários elementos importantes, interessantes, não estou desmerecendo ela em nenhum aspecto, mas o que é interessante para nós aqui é o aspecto astrológico, tá certo? Vamos continuar aqui. Significa uma pessoa que tem sex appeal. O nodo na casa 11, uma pessoa que vai ser seguida por muita gente. Lua na 4, ele vai ter um bom patrimônio. Marte na 6, ele vai operar uma hérnia. Pode ser hérnia de umbigo aqui. Um Marte na casa 6 com aspecto em câncer. Câncer, para mim, rege a região do estômago. Ele pode ter algum problema dessa natureza. Esse ano, até fevereiro do ano que vem, o MC Guimê, ele pode ter que cuidar de alguém da saúde, cuidar de alguém por conta de um problema de saúde, esse ano e o ano que vem. Aparece ele com certa segurança e, de novo, está dando um grau que me preocupa, que é o grau de liberdade. Será que ele pode ser recluso, filho? É difícil, né? Porque o que ele poderia fazer no âmbito criminal? Por exemplo, prisão dá por conta de pensão alimentícia. Mas é estranho, eu acho ele tão calmo para acontecer. É interessante que ela tenha esses aspectos e que ela venha falando desses aspectos, porque a gente pode analisar um pouquinho mais além do programa, né? Quando ele sai do programa, se isso é verdade ou não. Muito embora, gente, né? Mais uma vez aqui, não estou desrespeitando o trabalho de ninguém, mas eu acho, e isso para mim é muito complicado e acaba manchando um pouco o nome da astrologia, é assim, você apontar 5 coisas e uma delas acontecer e eu dizer, nossa, olha, o astrólogo falou isso, né? Então eu acho um pouco errado esse tipo de astrologia. É a minha visão, eu não pratico isso. Pode ser que também ela esteja analisando um aspecto da revolução solar, que é um aspecto que vai falar de momento. A gente pode fazer um estudo mensal, anual, sobre a vibração de uma pessoa numa questão individual da vibração dela. Aí é mais interessante também, mas mesmo assim eu acho bem complicado cravar, dizer com certeza assim, como se fosse algo científico. Acho que a astrologia não é isso. Meu filho, não sei se vocês ouviram, meu filho falou, esse trânsito de estar preso, será que não é por conta da casa do Big Brother? Bem lembrado, pode ser. Eu acho que o MC Guimê, ele pode dar uma pirada no BBB. Aparece ele tendo algumas atitudes irrealistas. Eu acho que em um momento ou outro ele pode surtar. O mapa também indica que ele vai reavaliar algumas posições. Você tem assistido o BBB, filho? Eu não assisto porque é muito longe, não, é muito tarde para mim. Eu não assisto, né? Eu só vejo algumas coisas que aparecem nas redes sociais, mas eu acho que ele está bobeando, né? Então ele tem que, parece que é como se ele estivesse em cima do muro. Ele tem que começar a ter mais relevância. Aparece ele empolgado, só que é um grau de empolgação mais pro ano que vem. E aparece ele com saudades aqui da esposa. Ele pode ter um contratempo de espátula, né? Espátula não. Escápula. Pode ter algum problema de escápula, tá dando aqui. Alguma coisa com visão. É um rapaz. Será que ele bebe? Propagandinha aqui. Já vou até aproveitar essa propaganda para comentar mais uma vez. O que eu acho interessante que a gente possa fazer aqui, de repente, é trazer... Deixa eu até arrumar um pouquinho mais a tela aqui. É trazer esses vídeos dela novamente, né, gente? Porque
ela tá falando tantas coisas. Eu não me lembro se na outra edição ela estava fazendo dessa forma, mas ela tá falando várias coisas assim como uma previsão, como uma... Me lembro que ela falou que o Arthur não ganhava, né? Eu acho isso bem contraproducente, né? Essa maneira que ela tem de falar, ainda mais se ela não acerta tanto assim. Mas eu acho que como um exercício astrológico, vale a pena a gente voltar aqui e fazer novamente, trazer novamente esses reacts para ver o que bateu, o que não bateu, né? Depois eu vou fazer, como sempre faço ali no personagem, que eu acho bem legal, acho bem fielzinho, né? Dentro do que a gente tem como possibilidade, alguns aspectos que a gente pode voltar a tecer a personalidade do Guimê, a personalidade de acordo com o mapa astral, daí que é mais o princípio do vídeo, né? Mas vamos ver esse vídeo até o fim, vamos ver o que tá rolando aí. Ele já bebeu mais, né? Ainda bem que ele deu uma parada, ele teria um risco de se tornar uma pessoa com problemas de alcoolismo, tá? Em 2023, eu tenho ele um pouco ansioso, então eu não sei se ele estava tomando alguma medicação, ele pode dar uma surtada lá no BBB. A gente tem alguma coisa com perna, ele pode levar um tropeção, cair, machucar, fraturar. Ele tem risco de ter algum tipo de fratura. Porém, assim, tem aquelas provas, né, complicadas, né, filho? Pode ser. Eu acho que o MC Guimê pode fraturar, machucar e por conta disso ele pode sair do BBB, tá? Aparece com algum problema de torção. Eu tenho aquele com confiança, ele tentando fazer alguma coisa nova, profissional. Aparece ele com shows, espetáculos. Gente, o BBB é tão incrível. Se a pessoa ficar uma semana, ela fica famosa. Né, filho? Uma semana a pessoa tem 2 milhões de seguidores. E volto a falar, pelo pouco que eu vi, estou gostando dele aqui. E ele fecha o mapa com um grau que dá relevância financeira. Embora a receita, ou ele tenha algum tipo de processo, a receita vai fisgar esse dinheiro, mesmo assim, depois, com os valores que ele vai ganhar, ele vai pagar tudo e ainda tem uma boa sobra. O Guimê, ele pode ter um sonho estranho lá no BBB, aparece ele com algumas menções espirituais aqui, tá? Então ele pode ter sonho estranho, ele pode pressentir pessoas desencarnadas querendo falar com ele. Então ele tem um grau em Aquário Peixes que me dá o sentido espiritual. Ou ele pode comentar alguma coisa com um grupo dizendo que ele teve alguma experiência nesse sentido. Ele tem um grau de ansiedade, porém, o MC Guimê vai passar aí por 10, 11, 12 anos, que é um trânsito bom de Júpiter, ou seja, ele já foi muito famoso, mas ele volta a encontrar com essa fama de novo, fazendo eventos, shows e espetáculos. Eu tenho ele, gosto da esposa dele, a princípio eu acho que não tem problema não, tá? Se bem que pode dar algum tipo de flerte na casa, ou mais por carência do que por amor, ou mais talvez alguma coisa voltada para a sexualidade, mas ele pode ter uma paixonite lá e talvez isso possa trazer algum problema com a esposa dele. Acho que é muito relevante a gente trazer esse vídeo de novo, porque tem várias coisas que ela está falando aqui, bem pontuais, que são interessantes a gente perceber depois. No total, tá tudo bom. O mapa indica que as questões financeiras importantes, alguém da família pode ter algum problema de saúde, talvez o aparecimento... eu sempre falo de uma célula cancerígena que a gente consegue cortar, fazer um tratamento antes que a coisa se torne mais grave, tá? Outra coisa, o MC Guimê, ele vai se sentir traído pelos amigos. O Quiron, a mágoa do mapa dele, trata de sentimento de traição. Muito provável, né? Um está querendo matar o outro para tentar a liderança, ele vai ter esse sentimento. Ele pode também demonstrar alguma paixonite, embora talvez confessando para algum irmão, lá o brother, né? Talvez ele acaba falando que ele ficou um pouco interessado em fulana de tal, só que a gente está assistindo, então a gente vai saber, sem querer ele vai esquecer que está sendo gravado. O que eu achei do mapa dele? Gostei. Esse ano, se você somar 10 de novembro de 23, eu tenho 2044, que resulta no número 10. 10 é a roda da fortuna. A roda da fortuna é uma carta que traz muito dinheiro. Gostei do mapa dele. Você gostou, filho? Bonzinho, né? Eu espero não estar enganada, mas ele vai ter um ano excelente, gente. Saindo ou não saindo, a justiça pegando, bloqueando os bens dele, ele vai ter tanto dinheiro que pelo menos ele vai colocar tudo em ordem na vida dele, na vida pessoal. Então, deixa eu ver se ele vai ter filhos. Ele tem filho? Talvez, acho que não, né?
Meu filho acha que não. Eu acho que ele vai ter. Eu tenho aqui na casa 5 dele, que é a casa de filhos, ele tem um signo de Gêmeos. Os Gêmeos que são 2, então é possível que ele tenha 2, ou talvez alguma coisa com produção assistida, ele tem esse presente de ter 2 nenéns, tá bom? Vou ficando por aqui, desejando para você um dia de luz. Gratidão. Gente, muitos elementos aqui, né, que ela trouxe, eu acho que é interessante a gente rever, mas a nível no sentido do mapa mesmo, a gente acaba tendo menos elementos, mas mais pontuais aqui no personagem mesmo, né? Vamos lá. Que era justamente mais sobre isso o vídeo, muito mais do que sobre o react que eu fiz aqui, tá? Vamos lá. MC Guimê, Sol em Escorpião. Sol em Escorpião. O cantor e compositor é mais um escorpiano para levar intensidade e um pouco de investigação para dentro da casa. Afinal, o escorpião é um signo que ama decifrar mistérios e se joga de corpo e alma em quase tudo que faz. Outra coisa que eu parei para pensar agora, que é um erro meu até, de ter falhado nesse ponto, é assim, se a Mônica sabe a hora que ele nasceu, ela sabe que está na casa 10 esse sol. Se ela não sabe, a gente não tem como ver, né? E aquela ideia, gente, de não sabe fazer, não sabe o mapa, coloca o sol ao meio-dia, coloca o horário do meio-dia. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho bem arriscado. Bem arriscado traçar um mapa assim. O que a gente pode fazer? Vou fazer um mapa do meu avô, eu não sei que horas que ele nasceu. Faz o seguinte, coloca a data que você sabe, né? A data é muito mais precisa, 5 de agosto de 1945, sei lá, e coloca vários horários. Coloca 10 da manhã, 6 da tarde, 9 e meia da noite, e vê tudo que bate. É muito provável que Marte vai bater, que Vênus vai bater, mas as casas a gente não pode precisar. Tanto que a gente está fazendo aqui o estudo do personagem, e o que o personagem está nos dizendo? Sol em Escorpião. Por quê? Porque através da data de nascimento a gente tem o Sol em Escorpião. Mercúrio em Sagitário, Vênus em Sagitário, Marte em Câncer. Vejam vocês que não está ali, Sol em Escorpião na 10, Mercúrio em Sagitário. Então vamos parar para pensar nisso. Para mim o Guimê é muito escorpiano sim, né? Porém, quando a gente vai para esses outros traços aqui, a gente percebe que ele tem outros tons do fogo, né? Com esse Mercúrio em Sagitário e essa Vênus também em Sagitário. Vamos ver o que é para o personagem aqui Mercúrio em Sagitário. Provavelmente tem uma inteligência intuitiva com raciocínio rápido e conclusões que até confundem as outras pessoas. Eu acredito que sim, eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que isso é bem característico, bem perspicaz, bem objetivo do sagitariano. Muito embora ele não vá muito bem nas provas, eu acho ele bastante confiante. Vênus em Sagitário é do tipo que curte estar em movimento, por isso se atrai por pessoas, lugares e realidades diferentes. Faz sentido também, né? Faz sentido a questão das tatuagens e tudo mais. Marte em Câncer, sua maior arma para conquistar seus objetivos é a sua natural desconfiança, que lhe leva a ser forte, além de uma força de vontade invejável. Talvez a gente veja essa combinação do Sol, o Escorpião e o Marte em Câncer, talvez forme até um trígono ali, a gente não sabe, no sentido de ele se aprofundar na emoção ao longo do game, ao longo do jogo. A gente viu ele chorar uma vez ali numa festa, né, numa música sobre saudade e tudo mais. Porém, eu ainda vejo mais o lado fechado do Escorpião e do Câncer, e o lado mais seguro do Sagitariano, né? Eu vejo ele muito jogador, muito assim, sabe o lado dele, o que ele quer fazer e tal, sabe que quer ganhar, né? Acho que ele até evoluiu um pouco no jogo. Eu acho que ele tem uma pegada que assim, eu vou jogar, mas as pessoas são as pessoas, eu vou respeitá-las. Isso é interessante, ainda mais quando o Gabriel saiu, né? O Gabriel, o Libriano, aquele que teve uma relação com a Bruna, não sei se vocês lembram, eu acho que deu uma apaziguada e uma tranquilizada no próprio jogo do Guimê, depois que o Gabriel saiu, né, gente? Mas eu acho que ele é um jogador sim, ele é muito fechado sim, principalmente emocionalmente, e tem esse lado do Sagitariano muito... ele tem dois planetas no Sagitário, né? Que a gente tem ali Mercúrio em Sagitário e Vênus em Sagitário. Ele tem um lado muito sagitariano que é confiante, prático, não é muito de se lamentar, de se jogar meio de vítima, né? É otimista. E eu acho que isso passa uma segurança para o jogo dele. Gostei da percepção
dos elementos que o personagem me trouxe, eu concordo muito, eu acho que fecha muito com o jogador Guimê. Tá certo, gente? O vídeo já deve estar longo pra caramba aqui, vou interromper. Então, como sempre, vocês já conhecem, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem esse vídeo e deixem nos comentários quem vocês acham que vai vencer o BBB para eu fazer uma mini enquete aí no final, a gente vem falando sobre isso, tá certo? Eu acho que é muito interessante também a gente trazer de novo o vídeo da Mônica lá pro final do game ou quando o Big Brother acabar para ver se bate com as questões aí do Guimê, tá certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!